nos domínios da fala. Não somente falar, mas verificar sobretudo o que damos com as nossas palavras. Automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenhas colhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nelas colocaste quaisquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipiente de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Isso ocorre porque, instintivamente, a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. À vista disso, analisemo-nos em tudo o que dissermos. Conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração do nosso retrato mental. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos, pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Balsamizarás as feridas dos que se encontrem caídos nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia se não lhes instilamos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós? Estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância na vida. Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. Emmanuel. Neste belo capítulo chamado Nos Domínios da Fala, Emmanuel nos esclarece o poder da nossa fala, o poder que nós temos, como nós atingimos, afetamos os outros com as nossas palavras, com o falar, que é o exteriorizar o que sentimos e o que pensamos. E ele inicia dizendo, não somente falar, não somente cuidar o que falamos, mas verificar o que damos com as nossas palavras, o que entregamos ao outro com aquilo que falamos. Não só o conteúdo presente nas frases que nós exteriorizamos, mas os nossos sentimentos e pensamentos também. Porque automaticamente transferimos estados da alma. Então nós afetamos diretamente o outro com aquilo que estamos sentindo quando estamos falando algo. Então não é só o conteúdo que é importante, mas o todo, o conteúdo, o que falamos e como falamos, né? Como está o nosso sentimento naquele momento. E ele nos dá exemplos, né, de podemos falar frases maravilhosas gramaticalmente falando, porém, se por detrás podemos falar de uma forma fina, né, de uma forma
muitas vezes doce, mas se o nosso sentimento é um sentimento de ira, né, de inveja, de rancor, é isso que está sendo transmitido ao outro, que vai afetar, mesmo que inconscientemente, o outro ou os outros. Isso ocorre porque instintivamente a nossa palavra está carregada do nosso próprio espírito. Então a palavra, como mais uma manifestação do espírito, está carregada da energia espiritual que nós emitimos, emanamos com ela. E insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. Então a gente insufla, instiga, né, o outro, mesmo que não conscientemente, ele sente a nossa vibração. Analisemos-nos assim em tudo o que dissermos, tanto o conteúdo, como nós refletimos no início, quanto aquilo que estamos exteriorizando com os nossos sentimentos e pensamentos, pois conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração do nosso retrato mental. Então, nós damos pistas, né, com aquilo que falamos e como falamos, de como nós estamos mentalmente neste momento. Cada frase é uma semente viva. Cada frase tem vida. Podemos produzir otimismo ou desalento, alegria ou favorecer a tristeza com aquilo que falamos e como falamos. Pois o diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. Quando nós estamos falando, nós expomos como estamos por dentro. É a exteriorização do que se passa intimamente. O verbo é o espírito que nos reflete a personalidade real para o julgamento dos outros. Os outros conseguem nos ver quando falamos. E Emmanuel finaliza dizendo: falarás e aparecerás. Então cuidemos como nós falamos com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as pessoas queridas, né? Como nós afetamos os outros com as nossas falas. Este que é um recurso tão precioso, tão importante. Então aprendamos a usar as palavras e a usar a fala, a emanar bons sentimentos àqueles que convivem conosco. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.